Vambora então, amigos, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este Fala Gigante, trazendo primeiramente algumas informações rapidamente, tá? Até porque não é o objetivo desse canal, com relação à saída do técnico Fernando Diniz. Ontem, logo após a partida contra a equipe do Fluminense, ainda no vestiário, o técnico Fernando Diniz foi demitido, tá? O presidente Pedrinho, ao lado do diretor executivo Admar Lopes, já comunicaram a demissão ao técnico Fernando Diniz ainda no vestiário do estádio Newton Santos. Um discurso completamente diferente daquele que foi visto antes mesmo do clássico ser iniciado. O técnico Fernando Diniz, que sempre se sentiu muito respaldado no comando técnico da equipe, viu-se em poucas horas, né? Antes do apito inicial e após o apito inicial, esse respaldo terminar. O presidente e o diretor técnico de futebol, logo após a partida, reconheceram que, de fato, haviam defeitos no trabalho, que era necessário ter paciência, mas a paciência ali já havia se esgotado. O presidente Pedrinho sempre foi um dos maiores apoiadores e admiradores do técnico Fernando Diniz. Pedrinho acreditava, de fato, né, que o trabalho precisava de mais tempo, com todos os reforços disponíveis para poder desenvolver ao máximo o time. Entretanto, a pressão vista por pessoas próximas à diretoria e conselheiros do Vasco contra o trabalho do técnico Fernando Diniz foi aumentando dia a dia. Uma ala até da cúpula vascaína era abertamente a favor da demissão do técnico Fernando Diniz há algumas semanas. A principal reclamação, amigo, sem dúvida nenhuma, a questão envolvendo os resultados ruins, mas não apenas os resultados em si, mas o desempenho visto dentro de campo. E o jogo contra a equipe do Fluminense foi a gota d'água, até porque o Fluminense perde um jogador no início da segunda etapa. O Vasco fica mais de 30 minutos com um atleta a mais na partida de ontem no clássico dentro do estádio Newton Santos. E mesmo essa superioridade numérica em relação aos atletas não fez com que o Vasco da Gama conseguisse desempenhar um futebol melhor e muito menos ser superior ao Fluminense durante a partida. Então, mesmo com uma grande admiração, mesmo com um grande carinho, mesmo com um grande respeito, o presidente Pedrinho deu o braço a torcer e concordou que a melhor decisão era a demissão do técnico Fernando Diniz. Então hoje o Vasco não tem Diniz, a sensação inclusive dada pelo jornalista André Hernan é que o Fernando Diniz tem uma sensação boa, tá? Pelo trabalho dele, até de forma, ao meu ver, surpreendente. A informação é que Fernando Diniz tem a sensação de dever cumprido do comando técnico da equipe Cruz Maltina. O Fernando Diniz até se sente surpreso com a demissão, ele não esperava que isso fosse acontecer e entende que enquanto esteve à frente do comando técnico, ajudou o Vasco da Gama. É algo surreal, né? Mas é a página virada, não vale a pena ficar insistindo mais em falar sobre o técnico Fernando Diniz, porque de fato acabou. E eu, Lucas, poucos minutos atrás, estava lá no SBT Sport Rio. Por isso, inclusive, que hoje não gravo com a camisa Cruz Maltina, vim direto, sentei aqui para gravar a vocês. Não deu nem tempo de mudar a camisa e botar o nosso uniforme, né, a nossa camisa do Vascão. Então eu trago a vocês algumas palavrinhas minhas lá no SBT Sport Rio sobre a demissão de Fernando Diniz. Se liga só. O Diniz, para quem acompanha o Vasco da Gama, já era um técnico demitido exercendo a função de treinador no Vasco. Isso era algo nítido. Não tinha por que permanecer. Acho que você que gosta muito de fazer analogias... Adoro. Gosta, né? Adoro. A analogia do Fernando Diniz com o Vasco era aquele relacionamento que já estava desgastado, todo mundo olhava, via que não tinha mais química, não tinha mais amor. Talvez até um estava olhando já pro ladinho, será que eu vou ali, será que não vou? Só que insistiam. E não tinha mais clima, não tinha mais química, acabou. O relacionamento entre Vasco e técnico Fernando Diniz, ele já inicia, inclusive, o ano de 2026 terminado, Fernando. Essa é a grande realidade. E que bom que aconteceu, que bom que ontem o técnico Fernando Diniz foi demitido. O aproveitamento técnico Fernando Diniz é inferior a 40%, gente. O trabalho ele já tinha sido esgotado há muito tempo. Não tinha resultado, não tinha desempenho, não tinha clima, não tinha absolutamente nada que sustentava o técnico Fernando Diniz no comando da equipe. Trabalho negativo, a única vitória do Vasco da Gama para o torcedor vascaíno entender o tamanho negativo do trabalho do técnico Fernando Diniz. A única vitória do Vasco contra uma equipe de primeira divisão no ano de 2026 foi contra o Botafogo. Ah, lá vai. Não, calma. Com time reserva. Calma, com time reserva. Não é mérito não, não é mérito não. Potrinhos. Foram 6 jogos contra time de primeira divisão.
Flamengo, Fluminense, Botafogo, Mirassol, Chapecoense e Bahia. A única vitória foi contra um Botafogo Sub-20. O Vasco ele não ganhou de nenhuma equipe da primeira divisão. São 3 vitórias em 11 jogos em 2026. Maricá, Boa Vista e Botafogo. Fernando Diniz não tinha mais por que permanecer no comando técnico da equipe. O vascaíno, então, tá aí. Essas foram as minhas palavras lá no SBT Esportivo com relação, né, ao técnico Fernando Diniz. Acabou, cara. Não tinha mais clima, não tinha mais porquê. O relacionamento chegou ao fim. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.